muito especial. A gente vai poder dividir informações reais de pacientes e profissionais de saúde que trabalham com fibromialgia. Então nós somos, eu e a Lívia, nós somos portadoras de fibromialgia. Eu sou médica, ela é farmacêutica, então a gente tem muita história, tanto de vida como paciente portador de fibromialgia e como profissional de saúde, né? Então a gente já estudou muito, né, sobre muitas medicações, já fomos usuários de medicações tradicionais e hoje nós duas conseguimos fazer com que essa doença tão dolorosa e tão sofrida, né, para quem tem e quem convive com essa doença sabe como é difícil conviver com a fibromialgia. Eu tenho 3 doenças autoimunes, eu tenho psoríase cutânea, quem me acompanha aqui sabe, eu tenho artrite psoriática e eu tenho fibromialgia. E eu digo com toda a certeza do mundo, a pior das 3 doenças autoimunes e a que mais incapacita é a fibromialgia. Então a Lívia já está aqui, deixa eu chamar ela. Peraí, deixa eu... E a gente vai começar a fofocar bastante, conversar muito. E quem sabe a gente consegue abrir aqui um pouquinho depois para tirar algumas dúvidas, né? Eu sei que tem pacientes aqui, minhas maravilhosas. Oiê, Olá, Lívia, tudo bom? tudo e você? Prazer, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. É um prazer. Obrigada pelo A gente convite. fez essa primeira live, lembra? A gente fez uma live, acho que em 2020. Fazia Aham, live direto, quase toda semana fazia live quando começou a pandemia e tudo. E aí agora eu voltei a fazer as lives, aí as minhas seguidores que pediram pra gente repetir essa ó, live. ó. E aí eu mandei Legal, uma faz tempo mensagem. já, né? Oi? Faz tempo Faz já, né? Legal a tempo, gente faz fazer de novo. tempo. E aí, Olivia, eu quero que se você quiser se apresentar um pouquinho para as pessoas, eu já me apresentei um pouco, né? Aqui a gente tem seguidor dos dois lados. Antes da gente Uhum. começar, que agora eu tô muito blogs, né? Eu já aprendi bastante. Vocês vão aqui nesse aviãozinho, essa live vai ser espetacular. A gente vai falar de coisas, de conteúdos muito importantes para os pacientes portadores de fibromialgia. Nós duas somos portadoras da doença, somos profissionais de saúde. Então a gente vivencia na pele o que é conviver com a fibromialgia. Então você vai encaminhar esse aviãozinho aqui para que muitas pessoas possam se beneficiar dessa live. E agora apresento a minha convidada especial, Lívia, farmacêutica, portadora da doença, e se apresenta um pouquinho, e aqui a gente vai trocando e vai conversando, e se tiver pergunta, as pessoas vão colocando aqui e a gente vai interagindo no meio do caminho também. Combinado. Bom, eu vou me apresentar bem rapidinho, porque senão eu já engato a falar, já vou entrar na história, já vai virar uma coisa. Então, como a Flávia falou, né, eu sou farmacêutica, eu descobri a fibromialgia já um pouco mais velha, tinha uns 20 e poucos anos, tem mais de 10 anos meu diagnóstico, e eu descobri porque eu trabalhava com pessoas que tinham fibromialgia, né? Na época eu estava na indústria farmacêutica e trabalhava com a pregabalina, tinha muitas pessoas usando, eu acompanhava essas pessoas em uso da pregabalina, e aí pelos relatos eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha ali, porque eu estava me identificando muito, então eu descobri a fibromialgia, fui atrás de diagnóstico, e principalmente atrás de informações para conseguir gerenciar ela de uma forma mais eficaz e de uma forma mais natural, que é o que eu gosto, né? E aí foi essa longa jornada, eu criei o meu projeto de Bem com a Fibra aqui, que já tem muitos anos, e comecei a estudar cada vez mais, fiz até um doutorado sobre isso, agora eu estou praticamente entrando num pós-doutorado também sobre o tema, então assim, uma coisa bem presente na minha vida, né? Espero que a gente possa trocar muitas ideias hoje aqui sobre isso, e acho que é isso. Então, vamos assim, para a gente começar, né? Explica um pouquinho para as pessoas o que você sentia, né? Para você se identificou com a dor das pessoas na qual você trabalhava, né? Na medicação que você vivenciava ali. E aí, o que você percebeu no outro, que você viu em você também? O que levou você a pensar que você pudesse ter fibromialgia também? O que você sentia? Vamos ver se as pessoas que estão aqui se identificam com o que a gente sentia. Fala você, depois eu conto um pouquinho a minha história também. Tá bom. Então, foi uma coisa bem surpreendente para mim, porque, na verdade, a partir do momento que eu comecei a ler essas histórias, né, que as pessoas estavam compartilhando, efeitos colaterais que elas estavam sentindo com as medicações e os próprios sintomas que elas tinham, né, que elas estavam vivenciando ali. E eu comecei a ler, e eram coisas assim, relatos mesmo longos, né, sobre a dificuldade de desempenhar as tarefas do dia a dia, sobre a dor, sobre os outros sintomas, né, a fadiga, sobre as relações que essas pessoas tinham com outras pessoas, que elas se sentiam incompreendidas. E alguns dos relatos eram bem detalhados mesmo, assim, né? Aconteceu tal coisa, quando eu fiz isso, aconteceu aquilo. Então eu comecei a ler e falar, gente, a situação toda é muito parecida, né? Não são só os sintomas, né? Os sintomas também eram muito parecidos, que é essa dor generalizada, uma dor que num dia tá mais forte num lugar, no outro dia tá mais forte em outro, uma dor que você, às vezes, né, não importa se você descansou, se você não descansou, ela tá sempre ali, de repente ela aumenta, de repente ela diminui, fadiga associada, vários problemas intestinais, vários problemas de concentração, de memória, sensibilidade ao toque, que era um sintoma que era muito assim, né, de não conseguir encostar, de às vezes a pessoa abraçar e machucar, ou da roupa incomodar. E aí você começa a juntar as pecinhas, e naquela época eu olhei e falei, gente, mas eu achei que isso tudo era, sei lá, normal da minha vida, e agora eu tô descobrindo que é uma doença.
Então foi muito chocante, porque na minha cabeça era natural, todo mundo sentia essas coisas, como se fossem consequências da vida, né? De estar trabalhando, estudando, fazendo várias coisas. E aí, quando eu comecei a ler, eu percebi que talvez não, que talvez tinha alguma coisa ali que eu precisava tratar. E foi aí que eu descobri, né? Eu falei, não, eu tenho isso. Depois de um tempo que eu estava lendo os relatos, né? Alguns meses trabalhando com isso, eu tinha certeza que eu tinha. E aí minha busca foi achar um médico que pudesse me diagnosticar, o que também não foi Então, fácil. isso que eu queria perguntar. Nesse meio inteirinho, né, conforme a gente vai sentindo as coisas, a gente não consegue linkar tudo. É difícil pra gente realmente chegar no diagnóstico, né? São anos, né, às vezes, né, para você realmente entender Uhum. que você tem a fibromialgia, né, que ela é uma síndrome, né? São várias coisas juntas, né? Então foi o que você falou, é uma dor generalizada, um cansaço que você descansa, mas você não se recupera, uma névoa mental. Imagina eu, que sou uma pessoa assim super concentrada, né? Eu sou super dedicada, eu pego um negócio, eu consigo fazer até o fim. Quando eu tô na crise da fibromialgia, eu ficava completamente aérea. E assim, é muito ruim porque não existe um remédio que você chega e toma. Ah, vou tomar este remédio que vai melhorar a minha névoa mental. Vou tomar este remédio que vai melhorar o meu cansaço. Vou tomar e não tem isso. Se Uhum. alguém disser que tem isso, é mentira. Não tem. Né? Não Você tem tem. que tratar o seu corpo como um todo, né? Assim, e o que eu acho também muito doido da fibro, que é muito louco, que as pessoas, às vezes, quem convive comigo hoje já sabe, mas quem não conhece, fala assim, nossa, mas você estava maravilhosa ontem, de repente hoje você acordou assim, e é um negócio que é realmente assim, são frações de segundo. Você dorme bem e de repente você acorda mal. Mas aí, se você for reparar no que você fez na semana anterior, você consegue entender. Eu hoje entendo perfeitamente quais são os gatilhos que me levam a desencadear uma síndrome. Mas é o que você falou, eu tenho o meu diagnóstico desde 2015. A gente está em são quase 10 anos convivendo com a doença, entendendo a doença e conseguindo manusear a doença, sem medicação, né? Que é o mais difícil. E até chegar Sim. no médico, eu acho que eu fui estudar muito por causa disso, porque eu Uhum. ia no psiquiatra, eu ia no reumato, eu ia no ortopedista, eu já fui até em médico exclusivo de dor, tamanha dor que eu sentia, então eu ia no médico, eu com uma menina, né, há 10 anos atrás, eu frequentava médico, poxa, de paciente muito mais velho, paciente idoso, médico de dor, então até a gente conseguir, né, chegar no profissional é difícil. Como é que foi essa sua jornada? Também foi difícil? Você teve que procurar vários profissionais? Em que momento você entendeu que você não queria mais se tratar de maneira convencional? Qual foi a sua virada de chave? Né? Fiz muitas perguntas, mas vê se você consegue ir no início e a gente Sim. vai explicando para as pessoas aqui. Não, tá tudo dentro aí dessa história, né? Foi muito difícil ter o diagnóstico e, assim, na verdade, eu praticamente me autodiagnostiquei, né? Eu cheguei pro médico falando, olha, eu tenho isso e isso, sintoma de fibromialgia é isso, não sei o que. Mas alguns médicos ainda assim, não, mas fibromialgia não tem pessoa tão nova, ou fibromialgia geralmente é pessoa depressiva. E toda aquela história, né, que a gente sabe que acontece que dificulta ainda mais esse diagnóstico. Mas eu fiz a minha tarefa de casa, né? Eu acho que pelo fato da gente ser profissional de saúde também, ajuda muito, né? Porque você já está envolvido ali com aquilo, você já sabe como funciona. Então eu meio que exigi esse diagnóstico, né? E depois de alguns anos, quando eu entrei no doutorado, que aí a minha orientadora realmente é uma médica assim, que entende muito de fibromialgia, trabalha com cuidados paliativos, então assim, uma super sensibilidade. E aí ela, numa conversa comigo, ela falou: "Você tem noção que você nunca teve o seu diagnóstico realmente validado? Né? Você se diagnosticou, o médico concordou, mas você não teve alguém para falar, ó, realmente é isso que você tem, sabe? Então eu considero que tiveram essas duas etapas no meu diagnóstico. Apesar de eu já saber que eu tinha, né? Realmente você fica insegura. Será que é outra coisa? Será que tem alguma coisa grave, oculta acontecendo comigo que eu não sei? Enfim, eu segui nessa linha da fibromialgia. E como eu também sou muito, assim, já adepta dessa questão de restabelecer a saúde do corpo, né? Eu não queria entrar com medicação. Mas como eu trabalhava com isso, eu acabei começando com a pregabalina. E foi uma experiência horrível, assim, pra mim, né? Horrível. Hoje que eu não tô mais lá também, faz muito tempo, eu falo isso muito abertamente. Eu não sou contra o tratamento para quem precisa e para quem tem bons resultados, mas eu questiono muito esses bons resultados, né? Que a gente sabe que é muito difícil de acontecer só com a alopatia. E aí eu tive muito efeito colateral e eu não tinha Que você nenhum benefício Livinha, o que você sentia? de Rapidinho, antes efeito. disso, antes de falar do efeito colateral, você chegou a procurar diferentes especialidades médicas? Quando você estava. Cheguei. Quais especialidades você procurou no momento? Lá, quando você estava Todas. fazendo todas? Todas, porque assim, eu tinha muito sintoma, né? Eu tinha sintoma intestinal, então eu ia no gastro. E aí no gastro eu fiz todos os exames, eu fiz até colonoscopia com biópsia, nada. Aí eu fui em neuro, eu fui em reumato, eu fui em fisiatra, eu fui em ortopedista, que mais? Enfim, tudo. Esse caminho é tão doloroso, né? Porque a gente É. fica muito só.
né, apesar de a gente ter familiares e amigos que apoiam, mas é um caminho doloroso e solitário, né? E assim, a gente fica sem se entender. Será que eu tenho? Por que acontece isso comigo? Será que eu não vou melhorar nunca? Era muito difícil achar uma luz. Eu falava assim, gente, eu tô vivendo um terremoto. Eu pensava assim comigo, né? Eu tô no meio de um furacão. Eu pensava, né? Eu tô no meio de um furacão e eu não vejo luz no fim do túnel. Eu só pensava isso, cara. E uma depressão, né? Assim, porque é muito difícil, é muito sofrido, é muito doloroso. Então, realmente, eu tive uma depressão, acho que consequência da fibromialgia naquele momento, e eu me via no meio de um furacão sem achar uma luz no fim do túnel. Aí a gente vai estudar, né? E aí é a facilidade que a gente tem por ser profissional de saúde. Mas hoje, o que eu falo é que aqui, a rede social, acho que a partir de 2020, mais ou menos, com a pandemia, hoje, gente, é o que eu falo, diga quem tu segues, que eu te direi quem és. A gente consegue ter boas informações aqui pela rede social, muitas boas informações de qualidade. Então, a pessoa hoje, ela não tem mais, ela não pode mais dizer que ela não tem conhecimento, né? A gente tem conhecimento, a gente pode, às vezes a pessoa não tem a oportunidade financeira de ter realmente um tratamento particular, um médico mais com essa visão. Mas a informação está aqui para todos, né? Assim, acompanhar e ter um pouquinho de sensibilidade e entender o que ele pode fazer para tentar modificar um pouco. Né? A gente fala muito sobre isso, você fala muito sobre isso. E aí, então, voltando, porque a gente vai e volta, quando você começou a tomar a medicação, que tipos de efeitos colaterais você teve? Eu não sei se as pessoas aqui... Eu pego muitos pacientes na clínica que usam medicação e eu vou tentando reduzir. Às vezes eu não tiro por completo, mas eu tento reduzir, pra gente usar a menor dose possível, né? Porque essas medicações são realmente muito fortes. Na minha época, eu usei amitriptilina, não foi nem a pregabalina. Foi a amitriptilina, usei Rivotril, tomava Flex, tomava muito remédio, muito. E os efeitos colaterais horríveis também, né? Terríveis. Sim, são horríveis. Acho assim, só para reforçar, né, o que você falou da informação, tem coisas que a gente consegue fazer que não vão custar tanto, né, como essas mudanças, que são a parte mais importante do tratamento. Mudança alimentar. Claro que com dinheiro a gente consegue ter muito mais suporte, a gente consegue fazer vários tipos de terapia, mas a gente consegue, por exemplo, fazer um ajuste do nosso sono, né, com hábitos, para melhorar o sono. A gente consegue. E realmente, hoje em dia, a gente tem um acesso mais fácil a isso aqui na internet, né, então também contribui bastante. E dos efeitos colaterais, né? Eu só tomei a pregabalina, apesar do médico insistir muito para eu tomar duloxetina também. E eu não queria entrar com antidepressivo, porque eu não estava sentindo essa necessidade na época. Eu só queria controlar um pouco a minha ansiedade e os sintomas de dor. Então, enfim, assim, eu acabei tomando a pregabalina e eu comecei a ter muitos sintomas de confusão, de letargia, né? Eu ficava muito lenta, eu não conseguia acompanhar as coisas que estavam acontecendo, né? Eu comecei a perder sensibilidade, mas não a dor. Então, eu comecei a perder outros tipos de sensibilidade, eu perdi libido, eu perdi a sensibilidade mesmo na relação sexual e começou a atrapalhar muito a minha vida. Eu comecei a ter, assim, um certo pânico desses sintomas. Então, eu começava a me sentir meio esquisita e eu achava que tinha alguma coisa grave acontecendo comigo. Assim, foi um período bem conturbado e ainda com muita dor, muita fadiga. E eu falei, gente, isso aqui não tá funcionando pra mim, não tá sendo bom, sabe? Eu tomei 3 meses, eu tive paciência, assim, de tentar ajustar a dose, mas não funcionou. E aí eu parei, né? E assim, eu sou farmacêutica e eu fiz uma coisa completamente errada, que foi parar do nada a medicação, de tanto que eu tava me sentindo mal com esses efeitos colaterais. Não recomendo que ninguém faça isso. Eu sempre falo assim pro desmame, né? Como você falou, reduzir um pouco, ser feito com muita calma. Porque os efeitos de retirada foram muito fortes pra mim, muito fortes. E até me assustou. Falei, gente, como tava mexendo com o meu corpo isso, né? Sem me trazer benefício nenhum. E eu tive, assim, 1, 2 noites muito ruins antes do meu corpo começar a conseguir se restabelecer sem a medicação, né? E foi assim, traumático, né? Aí eu parei e falei, não, eu vou dar um jeito de fazer isso de outra forma. E aí que eu comecei muito a estudar e entender que, na verdade, as recomendações para fibromialgia iniciais não são medicamentosas. Então, na verdade, assim, esse monte de prescrição teria que vir depois de outras intervenções, mas os médicos acabam já prescrevendo de cara, né? Como você falou, um para dormir, um para dor, um para acordar, um para depressão, um para ansiedade. A pessoa vai acumulando efeito colateral e, no fim, já nem consegue mais entender como que tá a fibromialgia, né? Porque é tanto efeito colateral que tá ali somado. Então, assim, é uma situação delicada, né? A gente precisa realmente desse olhar integrativo, porque são muitos sintomas. Se a gente for tomar uma medicação para cada sintoma da fibromialgia, a gente vai passar o dia e usar todo o nosso dinheiro. Era o que acontecia comigo. Assim, eu, Flávia, nessa época, eu tomava uns 6 remédios por dia pela manhã. Eu acordava, pum, já eram 6 medicações pela manhã. Até que um dia, eu não sei o que me deu uma 0 hora, eu acordei. E eu falei que eu nunca mais ia tomar aqueles remédios na minha vida. Por quê? Eu era muito magrinha, eu não conseguia comer, eu vivia enjoada. Muita colite, eu tinha muita colite, muita dor de estômago, não conseguia comer absolutamente nada, vivia fraca. E eu falei, cara, eu não vou tomar. E eu tomava. Só que eu tomava além, porque eu ainda tomava imunossupressor para doença autoimune. Então eu fazia metotrexato oral e subcutâneo, fazia Arava, Arflex,
o ácido fólico que tinha que tomar junto com o methotrexato, a amitriptilina, eram 6, esses 6. Já tomei sulfasalazina, e aí foi o que você falou, de um dia pra noite eu parei de tomar tudo. Mas assim, jamais façam isso em casa, porque realmente eu fiquei 6 semanas, olha só, 6 semanas, em cima de uma cama. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia nem levantar o braço pra pentear meu cabelo. Assim, tamanha foi até o meu corpo se organizar. E realmente depois eu começar a entender quem era eu, né? Assim, o que eu tenho que fazer para melhorar? E aí eu fui estudar. E eu fui entender que, de fato, a alimentação é muito importante para quem tem fibromialgia. Eu não sei se você mudou alguma coisa na sua alimentação também. Você mudou a sua forma de se relacionar com a comida? O que você mudou no seu dia a dia que as pessoas podem fazer em casa, sozinhas, para já começar, talvez, ter um pouquinho de melhora na dor, na disposição, no sono? O que você mudou, assim, no seu dia a dia da alimentação? Eu mudei tudo. Eu já comia bem, assim, eu sempre me alimentei bem no sentido de comer muita verdura. Eu gosto muito de salada, de fruta, né? Mas era isso, assim, eu não tinha muito um olhar para essa questão inflamatória. E principalmente pelos sintomas intestinais, eu me motivei a fazer mudanças porque eu não estava aguentando mais aquilo. Eu tinha, né, tava com a síndrome do intestino irritável muito, assim, muito irritada. E eu tinha muita constipação, muita diarreia, muito estufamento, muita má digestão. Eu ficava sempre muito inchada, né? Eu trabalhava fora, então eu comia em restaurante. E aí, enfim, assim, temperos, né? A gente sabe, coisas muito artificiais e glúten, né? Então eu comecei a estudar isso também e a entender o que eu poderia fazer para melhorar essa inflamação, não só intestinal, né? Mas de todo o sistema nervoso, todo o meu corpo, o que justifica todos esses sintomas da fibromialgia, né? Essa inflamação generalizada. E aí eu falei, tá, eu vou melhorar essa inflamação. Eu tinha muitas inflamações articulares. Então, eu tinha, assim, bursite, tendinite, condromalácia, problema no quadril, no joelho, no tornozelo. Tudo, era tudo muito inflamado, eu não conseguia carregar bolsa, não conseguia usar uma mochila. Até hoje, assim, eu nem uso muito bolsa de tantos anos que eu passei sem, assim, nem essa bolsinha de lado, sabe? Ela me dava muita dor no ombro, a ponto de eu não conseguir dirigir, a ponto de eu não conseguir, enfim, fazer atividade física. Então, aí eu me motivei a fazer essa mudança e eu comecei com a retirada do glúten. Foi a primeira mudança, assim, mais, né, radical, entre aspas, que eu fiz. Porque realmente eu tava num ponto que eu falei, ou eu faço alguma coisa, ou eu vou, sei lá o que vai acontecer comigo, né? Tô muito Mas mal. E a aí eu. retirada do glúten, ela é muito importante. Infelizmente, quando a gente chega para os médicos, e eu chegava e eu perguntava isso também, poxa, será que eu não tenho que retirar o glúten da dieta? Será que eu não preciso repor uma vitamina D? Minha vitamina D estava 9 na época da crise de fibromialgia absurda. Eu comia também, assim, sempre comi muito bem também legume e verdura, mas eu comia glúten, comia, Sim. né, comia, fazia. E realmente, quando eu comecei, eu digo que a minha saúde, né, ficar toda hora falando de doença, sabe? Eu digo que a minha saúde, ela melhorou quando eu melhorei a minha forma de relacionar com comida. 70% das minhas dores, do meu inchaço intestinal, do desconforto. Isso tudo que você falou, eu me identifiquei totalmente com você. Certamente, muitas pessoas que têm fibra estão aqui devem se identificar com isso, porque eu acho que essa é uma característica muito importante, né? O inchaço intestinal, o enjoo, a síndrome do intestino irritável. Isso realmente incomoda muito. Mas é difícil, né? Eu não sei se os médicos que têm essa visão mais integrativa conseguem encaixar isso dentro da fibromialgia. Não sei se eles já conseguem ver essa manifestação como sendo uma manifestação de atividade da doença da fibromialgia, sabe? Mais ou menos, né? Eu acho que ainda é bem polêmica essa questão do glúten, assim, porque as pessoas falam, os estudos não mostram isso, né? Só que assim, gente, a gente sabe que glúten é inflamatório, né? Por mais que, tá bom, não é, então a retirada do glúten num estudo não resolveu. É pouquíssimo estudo que tem sobre isso, porque a verdade é que não interessa a ninguém estudar isso, né? Ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Então é muito difícil na ciência você ter intervenções ali validadas que não enriquecem a indústria. E o glúten, na minha opinião, é uma delas, né? E assim, tudo bem, não quero tirar glúten, mas é fato que a gente vê as pessoas fazendo essas mudanças e tendo resultados, né? Eu tive um resultado, assim, absurdo com essa retirada do glúten. Meu intestino melhorou muito, a minha inflamação geral do corpo melhorou muito. Eu parei, né, não foi da noite para o dia. Precisa de um tempo para o seu corpo se limpar, né, do glúten. O glúten, ele impregna ali no intestino. Então, enfim, também não adianta só tirar glúten e, por exemplo, ter uma dieta riquíssima em açúcar refinado. São várias coisas que a gente precisa fazer e eu acho que são difíceis, né, para quem tem um hábito alimentar ali que não, né, que não tem essas coisas, é um processo. Eu acho que se a pessoa consegue ir reduzindo aos poucos, né, sem essa cobrança de eu preciso eliminar da noite pro dia, conseguir se adaptar, porque você vai ter que entender também que outros alimentos você vai ter que inserir para, né, compensar essas coisas que você tinha o hábito de comer. Hoje, meu café da manhã, por exemplo, eu não sinto falta de pão. E quando eu quero comer pão, tem pão sem glúten que eu posso comer. Mas você começa a usar outras coisas, né? Você começa a entender essa retirada do açúcar, que o açúcar é uma substância extremamente viciante. Então, não é fácil fazer a retirada, né? Ele tem um poder, assim, de vício muito alto e que a pessoa realmente tem crises, né? Alguém falou aqui de crise de enxaqueca quando tentou tirar o glúten. Muitas vezes o que acontece é que essa retirada do glúten, ela tira também esses outros elementos, né? Tira o açúcar que a pessoa está acostumada, tira ali, enfim, o requeijão, a coisa que a pessoa vai usar
junto com o glúten, né, molho. Então, eu acho que assim, é importante fazer essa retirada aos poucos como uma experimentação. Se você tá ótima, tá bem, tá se sentindo bem, não tem porquê. Agora, se você não consegue fazer esse controle, tem sintomas que persistem, né? A fadiga, também muito relacionada a essa inflamação, esses sintomas de confusão mental. Nossa, muito. E aí, é muito ruim. Então, assim, a medicação não tá ajudando. E aí você, não vou, né, não vou fazer a mudança. Eu acho que é de cada um sentir ali o que é possível de se fazer naquele momento, mas que é uma possibilidade, né? E aí, se, por exemplo, o glúten, né, não tá dando para você tirar, dá para tentar reduzir açúcar, dá para tentar diminuir leite, coisas derivadas assim, que também inflamam o intestino, né? Hoje em dia, minha alimentação, ela é muito natural, porque eu gosto, porque faz sentido para mim e porque cuida muito da minha saúde. E até quando você falou dos gatilhos, né? Quando a gente percebe que tem crise, lembra do que aconteceu. Muitas vezes tem relação com a alimentação, tem relação com sono. Então eu evito, assim, alimentos industrializados, né? Que tem muito corante, que tem muito aditivo químico, que tem glutamato, esses, né, realçadores de sabor, que no fim das contas, tudo isso somado vai gerar uma inflamação no corpo e vai dificultar que você controle todos esses sintomas, né? A gente está falando de uma síndrome que afeta o sistema nervoso central, que muitas pessoas têm outras doenças associadas, né? Como você falou, Flávia, eu também tenho doença autoimune na tireoide. Então a gente sabe que o nosso organismo, de alguma forma, não está no melhor equilíbrio. E aí a gente precisa dessas intervenções para ajudar esse organismo a se reestabelecer, porque é uma síndrome que é muito profunda. Então, são alternativas importantes, né? Se fazer essas mudanças alimentares. Aqui, Falaram aí alguém de perguntou assim, miojo. me ajuda, como é que eu posso fazer isso, né? Alguém perguntou assim, dá dica pra gente. Então, é exatamente isso que a Lívia tá falando aqui, gente. Assim, a alimentação, a gente consegue controlar. Nós somos adultos, a gente sabe o que é... Quer dizer, a gente sabe não, a gente tá ensinando pra vocês o que é um alimento bom e o que é um alimento ruim. Tem pessoas que podem comer o que quiser e que não vai ter nada, né? Não vai sentir nada. Mas nós que já temos um corpo que é predestinado a ser levemente mais inflamado ou facilmente mais inflamado, não é que você vai ficar o resto da sua vida sem comer um leite. Eu hoje, se eu quiser sair de noite e comer uma burrata, não o pão. Pão eu não como mesmo, não como pão desde 2016, não como mesmo. Mas às vezes um queijo eu me permito. Eu vou pagar um preço por isso. Eu sei que eu vou pagar um preço. Ou o abdômen vai ficar distendido, ou eu vou ter uma constipação, ou uma articulação vai inchar um pouco mais. Isso é fato. Mas se eu quiser pagar esse preço, eu vou poder comer, depois eu vou me segurar mais um pouquinho e vou conseguir voltar ao meu patamar. Hoje eu consigo ter esse poder sobre a minha doença. Mas isso são 10 anos, né? 10 anos no caminho. Mas o glúten, realmente, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Se você tem doença autoimune e ou também fibromialgia, o glúten, ele é sim inflamatório. Realmente, como a Lívia explicou, não tem estudo científico corroborando isso, mas eu acho que vale a pena você experimentar. Se você ver que você se sentir melhor, né? Que fatalmente você vai se sentir melhor, né? Vai desinflamar, não tem como não desinflamar. Vai desinflamar, né? E você vai ficar com menos dor, menos inflamação nas articulações, né? A sua cabeça vai funcionar um pouco melhor. O nosso intestino, ele tem que estar muito bem regulado, porque além dele ser um órgão que é muito importante do nosso sistema imunológico, ele é um órgão que é totalmente importante na produção dos nossos neurotransmissores, responsáveis por uma boa noite de sono. Que quem tem fibromialgia sabe como é importante a gente ter uma boa noite de sono. Olha, se eu dormir mal, eu venho dormindo mal algumas noites, né? Eu acordo de manhã com dor. É fato acordar de manhã com dor. Sim. Eu já acordo com aqui, ó. É aquela mão, né? Aquela coisa clássica, né? A mão no ombro de dor. É uma rigidez muscular, assim, absurda. Então, a alimentação é importante. A noite do sono é importante. O exercício físico, eu sei que você também gosta. Você dança, você gosta de dançar, né? Eu faço, hoje em dia, eu consigo pegar peso à beça. Mas isso são anos. Eu não pegava esse peso. Quando eu comecei a inserir o exercício físico no meu dia a dia, era como se fosse uma fisioterapia. Era muito leve. E é dia após dia. Você vai e começa a praticar o exercício. Quando você pensa que não, você já está se sentindo melhor, né? Ele melhora a energia, ele melhora a disposição, ele melhora o humor, né? Porque a gente tem uma alternância de humor, né? Eu tinha muito, não é alternância de humor, mas era um humor mais depressivo, mais melancólico, né? Pela dor, não tem como, né? Então ele melhora o humor. Você introduziu no seu dia a dia também o exercício? Eu vejo que você gosta muito de dançar, isso eu vejo. Mas você faz alguma outra atividade ou você faz só a dança mesmo? Não, eu faço. Eu sempre pratiquei também atividade física, né? E quando os sintomas da fibromialgia começaram a ficar mais intensos, eu comecei a ter muita dificuldade de continuar. Mas eu faço musculação, eu faço, enfim, corrida. Mas é o que você falou, assim, eu não conseguia correr antes de fazer musculação, porque o meu joelho inflamava, meu ombro inflamava. Então, eu comecei na musculação, né? Entre indas e vindas, já fiz muita musculação, mas agora, nesse momento, eu tô 1 ano bem firme. E agora, com a musculação muito aos poucos, né? Sempre conversando com o profissional ali, o professor falando, preciso começar leve, preciso começar devagar para não entrar em crise. Que é muito o que acontece, né? A pessoa começa o exercício, aí exagera,
entra em crise, não consegue recuperar, não consegue retomar, desmotiva. Então, precisa muito ter esse cuidado na hora de começar a atividade física. E assim como a alimentação, né, é uma coisa muito particular. Então, óbvio que assim, musculação sempre vai ser importante por conta do fortalecimento. Mas o que a gente precisa, basicamente, é fortalecimento e o exercício aeróbico, que também vai liberar várias substâncias importantes, né, vai cuidar da nossa saúde cardiovascular. Mas as pessoas têm que achar aquilo que ela tem afinidade, porque o mais importante é ela ter consistência, né? E não assim, vou lá fazer o negócio que eu odeio. Você não vai conseguir continuar aquilo que você odeia. Então, precisa achar essas afinidades. Assim como na alimentação, né? Eu não lembro o nome, mas tinha alguém falando aí dessa dificuldade da retirada do glúten. Talvez tenha outros alimentos que também são inflamatórios que possam fazer essa mudança, né? Porque também a gente tem algumas alergias alimentares. As pessoas têm tolerâncias diferentes aos diferentes tipos de alimento. Então, também é algo para se experimentar, para se investigar. Óbvio que com o acompanhamento de uma nutricionista seria maravilhoso, mas a gente consegue também fazer isso de experimentar. Vou ficar uma semana sem leite, vou ver como eu me sinto. No meu caso, eu não tomo leite porque na minha família tem muita intolerância à lactose. Eu não tenho diretamente aqueles sintomas, né, de ter diarreia, de ficar com muitos gases, mas dá pra você, né, se todo mundo tem, eu imagino que eu tenho algum nível de intolerância. Então, eu também evito pra não me inflamar, né? Eu prefiro gastar a minha inflamação com alguma coisa que eu realmente gosto muito, né? Como você falou, vou comer uma burrata, vou tomar um vinho, comer uma coisa que eu gosto. E assim também com a atividade física, né? Então, para mim, e a atividade física é algo que tem evidência científica. Então, diferente da alimentação, que fica, né, esse mistério no ar, a atividade física é a única intervenção na fibromialgia que tem recomendação forte e favorável pelo comitê da EULAR, que é um comitê internacional com mais de 20 profissionais que fazem as diretrizes internacionais da fibromialgia, né? A única intervenção com recomendação favorável forte é a atividade física, mais do que medicação, mais do que qualquer outro tipo de intervenção. Então, essa é a orientação principal para quem tem atividade física, para quem tem fibromialgia, fazer atividade física. Porque, para mim, é um controle assim de dor que é incomparável com qualquer outra coisa. Às vezes eu acordo com dor, eu faço atividade, eu evito ao máximo tomar remédio, eu não gosto, né? Eu acho que eu peguei trauma, então eu evito ao máximo, eu uso óleos essenciais, o óleo de cannabis, que alguém aqui pediu pra falar, eu tomo LDN, eu faço uso de suplementos, eu tento controlar ao máximo de outras maneiras, né? Então eu deixo por último, muito raro eu tomar algum anti-inflamatório, mas é incrível que, por exemplo, se eu acordo com dor e eu faço atividade física, claro que naquele dia que eu tô na crise, eu vou fazer uma atividade muito mais leve do que a que eu tô acostumada a fazer no dia a dia, mas eu já saio do meu treino com menos dor. Sim. É incrível. É uma coisa assim, incrível. Então, assim, a gente já tá aqui falando há 40 minutos, que a gente gosta de conversar. As pessoas estão pedindo pra gente falar um pouquinho sobre o óleo de cannabis. Eu não sei se você se incomoda, se a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Não, eu isso. adoro. Então, eu vou deixar a Lívia falar até um pouco mais, porque eu acho que ela até tem mais conhecimento e ela já usa mais tempo do que eu. Só vou dar um pouco o meu depoimento. Eu usei por um período de tempo. O óleo de cannabis me ajudou bastante no controle da dor e no sono, né? Na indução do sono e na melhor qualidade do sono. Eu, graças a Deus, hoje estou um pouquinho mais, né, controlada da doença. Então, eu tenho ele aqui. Até postei ele hoje nos stories. Eu tenho ele aqui como um SOS. Então, se eu tô numa semana mais agitada, se eu tô numa semana mais estressante, se eu tô com um sono mais... Assim, se eu tô sentindo que o negócio vai vir, eu uso, eu volto a usar, entendeu? Eu faço assim hoje. Então, eu deixo você explicar um pouquinho para as pessoas, que você tem uma experiência maior sobre isso, e alguns perguntaram sobre o óleo de cannabis. Eu já tava até com vontade de falar disso, porque teve alguém aí que comentou que para dormir bem só com álcool ou com Zolpidem. Né? E aí eu olho e falo, meu Deus, tem outras alternativas, que né? Isso, gente? Para que agora, são melhores. Que a Lívia vai falar. Pelo amor de Deus, que isso? A cannabis, né? Acho que lá por 2018 a Anvisa regulamentou o canabidiol, né? E aí começou a crescer isso no Brasil, mas outros países já têm essa prática, né? A verdade é que a cannabis já é uma substância, uma planta usada pelo homem há muito tempo, tipo milhares de anos. Só que a proibição é recente, né? A proibição tem aí 100 e poucos anos. E antes as pessoas já... A cannabis, ela estava nas farmacopeias, ela estava nos livros de plantas medicinais, né? Como uma planta com múltiplas funcionalidades, com esse potencial de atuar em múltiplos sintomas, porque ela atua num sistema endocannabinoide que a gente tem, que está distribuído pelo corpo inteiro. Então, é um tratamento que você consegue, por exemplo, cuidar do sono, ao mesmo tempo que você cuida da ansiedade, ao mesmo tempo que você cuida da dor, ao mesmo tempo que você regula seu sistema imunológico. Então, assim, tem, né, e tudo isso principalmente sem efeito colateral. Os efeitos colaterais são muito baixos e, assim, infinitamente mais baixos do que medicamentos alopáticos. O que tem um pouquinho mais de efeito colateral é o THC, que é uma substância específica que tem na planta, que também é muito importante para o controle da dor, mas que se você usa em doses mais altas, você tem aquele efeito psicoativo, que é o que as pessoas têm medo, né? Que muda, altera um pouco a percepção. Mas, como falaram aí, né? Usar álcool para dormir, álcool também altera a percepção, só que a gente já está acostumado, como sociedade, né? Então, não é nada demais, é só uma substância que causa um efeito. Assim como, por exemplo, o Zolpidem também causa uma alteração de percepção, né? E a pessoa vai dormir ali meio grogue. Então, a cannabis, ela entra com essa possibilidade, né? E aí já estão falando, tinha esperança, mas acho que, enfim, não deu certo.
porque precisa ser um tratamento acompanhado por especialista, porque a dose, ela é diferente de uma dose de medicamento alopático, que você vai lá, vai tomar o Zolpidem, X miligramas, ou pregabalina, 75 miligramas. A cannabis, ela é muito individual, então a gente precisa ter muita paciência para chegar na dose ideal. Às vezes vai demorar 2 meses para você chegar na dose ideal, para você achar a menor dose que você vai conseguir ter os efeitos benéficos, né? E aí também vai variar se tem canabidiol, se tem THC. Hoje em dia já tem outros canabinoides, né, que são outras substâncias encontradas na planta, que também vão ser muito boas na fibromialgia, né? Eu até já tinha separado aqui o meu óleo para mostrar para vocês hoje, porque eu achei que poderia surgir esse assunto. Então, esse aqui é um óleo que eu uso, que ele é de canabigerol, que é um outro canabinoide, né, que ainda não é muito conhecido, mas que está tendo muito resultado na fibromialgia. Tem outras coisas também, né? Tem pomadas que você pode usar. Mas acho que o que eu falaria, assim, para as pessoas é sobre isso, né? A maioria que vem assim falar, não deu certo, não tive muita eficácia, é porque provavelmente não achou uma dose ideal ou não conseguiu integrar com outros canabinoides para somar o efeito, né? Principalmente na fibromialgia, como eu falei, só o canabidiol talvez realmente não funcione para todas as pessoas. E aí você associando com outras coisas, usar um óleo que também tem um pouquinho de THC, né? Pode ajudar. E estão falando aqui da copaíba, eu vou incluir nesse assunto, porque a copaíba, ela também é uma substância que ativa o sistema endocannabinoide, além de ser maravilhosa, né? Eu uso muito copaíba, Anti-inflamatória. já usei É muito óleo essencial de copaíba. muito boa. E para dor, quando eu tô com dor, ou eu aplico no local, o óleo essencial do Terra, ele pode fazer uso por via oral, não sei os outros, mas Sim, eu uso. Então, eu uso via oral quando também. eu tô querendo entrar na crise, eu uso o óleo de copaíba também, o óleo essencial de copaíba do Terra, 1 gotinha, 2 gotinhas por dia, né? Já é de bom tamanho, né? Eu Sim. gosto bastante. Estão perguntando aqui do protocolo de uso da copaíba, né? Eu uso também, assim, 1 gotinha ou 2, aí nos períodos que eu tô mais inflamada. Quando eu tô com algum sintoma respiratório também, ela é muito boa, né? Eu também uso ela na pele. Eu uso copaíba, assim, eu tenho um pote enorme de copaíba, porque ela é maravilhosa. Mas acho que assim também, né? Em sentido também não exagerar, porque ela é um óleo bem forte. E, enfim, pode irritar um pouco ali a mucosa do intestino, se a pessoa exagerar. E eu só vou fazer mais uma observação sobre a cannabis, porque falaram que usei na dose máxima por 6 meses e não funcionou. E, na verdade, não existe essa dose máxima, né? Como eu falei, é muito individual, não tem uma dose máxima do óleo. Inclusive, se você ultrapassa a dose sua ideal, você perde efeito, diferente dos outros medicamentos alopáticos, que você vai subindo a dose e vai subindo efeito. A cannabis, ela tem um perfil assim, ó, uma curva. Então, você chega numa dose ideal. Se você ultrapassar, você começa a perder efeito. Então, por isso que eu falei que tem que ter um acompanhamento muito, muito de um especialista para poder. Porque nem, talvez a Flávia, né, usou e já teve um efeito maravilhoso. Muita gente isso acontece, mas tem muita gente que isso não acontece. E aí a gente precisa entrar com essas outras avaliações, né? Como que tá o sono também, porque como que tá a atividade física? A atividade física também aumenta a eficácia do tratamento com cannabis. Então, é uma complexidade, assim, esse tratamento, né? Pra costumo gente falar também muito, assim, da gente que tem fibromialgia, a gente tem que ser resiliente. E temos que ser pacientes. Que é uma doença que ela vem convivendo com a gente por muitos anos. Então, até que a gente consiga fazer com que a doença entre em remissão, não vai ser no primeiro tratamento, não vai ser na primeira oportunidade. É um tratamento composto e são tentativas e erros. Não adianta, é tentativa e erro. Tirei o glúten, tirei o leite, inseri atividade física, suplementei a vitamina D que estava baixíssima, incluí um magnésio, uma coenzima Q10, uma creatina, gerenciei o meu sono. Poxa, não tô 100%, mas já melhorei, coloco o cannabis. Então, assim, eu acho que hoje tem uma gama de oportunidades de tratamentos e de conjuntos de terapias que a gente pode fazer. Barra de axis, reiki, acupuntura. Nossa, como eu fiz acupuntura quando eu tava na crise. faço tudo. Nossa, a acupuntura é uma coisa, assim, incrível. Realmente funciona muito, né? Tem resultados para dor, para ansiedade, para auxílio do sono. Assim, maravilhosas, né? Até massagem de soltar, né? Miofacial, né? Com ventosa. Então, assim o que a Carolzinha tá falando, descobri que o ovo não cai bem pra mim. Na época que eu tava com a crise aguda, assim, absurda, batata doce eu não podia comer. Imagina, como é que eu ia imaginar que eu fiz esses testes? Eu tava tão mal, eu fiz o teste de intolerância. Então, assim, às vezes é um detalhe também, né? E tem hoje nutricionistas, especialistas em autoimune. Tem os testes que você pode fazer pelo dedinho, aquele Food Detective, que você faz pelo dedinho e já dá, acho que 72 alimentos que você pode ser uma intolerância leve, moderada ou grave. São detalhes que você vai incorporando no seu dia a dia para minimizar, né, essa inflamação. Então, assim, e realmente foi o que você falou. A dose do cannabis, cara, a dose é absurda. Eu nunca precisei chegar numa dose altíssima para um paciente meu. Nunca. Numa dose muito alta. Porque você vai introduzindo ele e associando. É o que a gente sempre fala, é a menor dose possível de qualquer medicação, né? Então você tem que tentar o resultado na menor dose possível. Quando eu usei o cannabis, eu usava de 8 a 10 gotas, no máximo. No máximo. Já tinha resultado.
Mas é Sim, porque e depende da individual, né? concentração também, né? Depende da concentração desse Isso, óleo. Se é um óleo muito exatamente. concentrado, você pode usar até menos gotas, né? Se é um Isso, óleo muito diluído, tem óleos que você precisa usar até, sei lá, 30 gotas para ter o isso, efeito. Então, são várias particularidades, isso. né? E eu acho que esse processo todo, assim, né, falando tudo isso, parece às vezes que é um pouco demais, né? Meu Deus, mas é tanta coisa que vai ter que fazer para cuidar da fibromialgia, né? E na verdade é um caminho de Isso. autoconhecimento, é um caminho de você entender o que faz sentido para mim. Absorver no meu tratamento agora ou não, porque vai ter gente falando que ser vegano é bom e vai ter gente falando que ser carnívoro é bom. Então a gente também tem que alinhar nossos valores e aquilo que faz a gente se sentir bem dentro desse tratamento. Porque aí sim a gente vai ter autonomia, a gente vai conseguir, junto com o profissional de saúde, entender quais são as intervenções, né, que vão fazer sentido pra gente. Entender o que eu estou disposta agora, o que eu posso priorizar. Se eu não tenho dinheiro para isso, será que eu consigo mexer em alguma coisa para tentar? Ou, não, se eu não tenho, então eu vou achar outra saída. É uma coisa para a gente fazer aos poucos, porque não tem um objetivo final, né? Não é assim, eu tenho que fazer isso para chegar no ponto em que eu não vou ter sintoma. É para você, no seu dia a dia, ter mais qualidade de vida, né? É agora, o resultado é agora. Como que eu melhoro meu sono hoje, né? Porque amanhã eu já vou ter melhora se eu cuidar desse sono hoje. Se eu experimentar trazer mais alimentos naturais, né? Mais verduras, mais fibras para minha alimentação, é rápido que eu vou conseguir ver que meu corpo vai começar a melhorar, né? Só que tudo isso são várias intervenções em várias áreas da nossa vida. E é o que a gente falou, a gente já tem esse diagnóstico há 10, 15 anos. É mais fácil, porque você já teve muito tempo para experimentar as coisas. Mas eu sempre faço uma coisa de cada vez, né? Então tem uma terapia que eu tô querendo experimentar, e eu não preciso fazer agora, em algum momento eu vou fazer, mas primeiro eu preciso estabelecer essas bases, que são alimentação, atividade física, sono, e perguntaram de terapia, né? Dentro desse processo que eu tô falando de autoconhecimento, a terapia, ela é Eu fundamental. fiz E ela também. não é fundamental porque ela. Porque ela não é que você vai fazer terapia e aí eu não vou ter mais dor. Você vai aprender a gerenciar tudo isso, você vai melhorar seu estresse em relação a isso, você vai melhorar sua resiliência em relação às crises. E aí com isso você vai vivendo melhor, né? Podendo ter mais energia para fazer mudanças, tendo mais energia para fazer as intervenções. Assim, né? Toda essa complexidade aí, mas que no fim não tem outro jeito, não tem outra saída, né? Não tem uma pílula. Então a gente tem que ir por esses caminhos, né? E tem que ser persistente. Né? E assim, entender que nós duas aqui já passamos por esse caminho e a gente está aqui hoje, nesses altos e baixos, que a doença acontece, né? Mas é a gente ficar num baixo que não é tão baixo como já foi no passado e não muito tempo nele. Então eu vejo que às vezes você fala também no seu Instagram, hoje eu não acordei bem, eu tô com dor, que dor é essa? Eu vou pegar mais leve. Eu também às vezes fico assim. Eu passei por um período Uhum. também agora meio difícil, alguns problemas. Aí a crise, ela tenta se instalar, a doença tenta vir, né? Uhum. Tenta chegar. O nosso conhecimento, o que a gente já conhece, a gente vai tentando manusear e aí se concentra mais na comida. Se você está sentindo que você está num processo difícil, que você está querendo entrar na crise, porque eu já sei quando eu vou entrar, você já se Sim. concentra mais na comida, já foca mais na dieta, não vai Uhum. tomar o seu álcool ou o seu vinhozinho, você vai, né, se segurar. Sim. Eu hoje mesmo eu usei o óleo de copaíba, que eu acordei toda dolorida. Meu filho tá Uhum. fora, então o fuso horário, eu tô dormindo mal, então eu acordo toda enrijecida. De manhã, passei, nem cheguei a tomar, porque eu achava que não era necessário. Passei o copaíba aqui, passo o copaíba na testa, passo aqui na região do timo, respiro copaíba, já alivia. E eu Uhum. gosto É muito, eu muito posto bom. sempre do Deep Blue, não sei se você conhece, do Deep Blue do Eu Terra. uso. Eu Nossa, uso de pílula também. nossa, eu uso ele assim, dá um É muito alívio bom. instantâneo, cara, na boa. Uhum. Resolve na hora, Sim. assim. Muito bom. E outras coisas, por exemplo, né? O shot, né? Que você até fala do seu É, shot e tudo. Também, quando eu sinto que eu tô inflamando, eu já é. vou para um shot, entendeu? Ou às vezes eu sigo ali, faço um mês de shot bem certinho, porque a gente também vai ajudando o corpo a desinflamar, né? E aí é isso, esse processo de você estar atenta ao seu corpo, de você viver com essa presença, né? Entendendo o que eu tô sentindo, o que meu corpo tá me pedindo, o que eu posso fazer para ajudar esse corpo, né? Nesse dia. Mudar realmente a forma como você vive, a forma como você se comporta, a forma como você se relaciona. E o Eu, assim, às autoconhecimento que vezes. você falou é muito incrível, isso que você falou, me Uhum. identifiquei muito. É a gente realmente se conhecer. E várias terapias. Você pode fazer terapia comportamental, você pode fazer essas terapias mais holísticas, né? Tem tanta Uhum. coisa, tanta novidade. Eu tô falando isso porque eu era muito cética. Imagina, eu sou uma médica infectologista que trabalhei 20 anos dentro de um hospital. E quando eu me vi muito doente, vendo que essa medicina que eu acreditava totalmente não estava funcionando para mim, e eu fui em busca dessas novidades. Falei, cara, quer saber? Eu vou experimentar. Deixa eu ver. Uhum. O máximo que vai acontecer é perder dinheiro e não adiantou nada. Mas aí você vai vendo que conforme você vai incorporando algumas coisas no seu dia a dia, devagar, você vai se sentindo melhor, entendeu? É Uhum. incrível. Eu queria te perguntar uma coisa só antes de terminar, que já tá quase acabando. Você é vegetariana, né? Ou Assim, né? Eu vegana? não falo que eu sou vegetariana nem vegana. A minha preferência é uma alimentação vegana. Então, quando eu tô na minha casa, quando eu tô bem, de preferência, eu tô sempre assim, né? Eu não consumo nada de origem animal. Mas tem momentos que eu tô consumindo. Então, recentemente eu ando comendo peixe, mas assim, minha intenção
é sempre no veganismo. Mas isso não é só por conta da doença, né? Também tem uma questão de filosofia de vida envolvida. Então eu não fico falando assim, gente, todo mundo tem que ficar vegano. Mas existem estudos, sim, que mostram que dietas veganas contribuem a, né, melhorar esse estado inflamatório do corpo. Mas muito também porque a pessoa come mais fruta, né? Come mais verdura. Então isso ajuda o organismo. Eu tô falando isso porque eu fui vegetariana por quase 5, 6 anos. Num processo bem difícil da doença, eu fiquei vegetariana por 5 anos praticamente. Em 2020, que eu voltei a comer carne. E agora eu não tô conseguindo, eu tô amando, sabe? Então, mas eu achei legal o que você falou, porque é realmente isso. Você vai pegar também a internet, vão dizer que a dieta carnívora é maravilhosa para quem tem artrite reumatoide. E não, o veganismo é maravilhoso para quem tem. Então a pessoa tem que testar nela e experimentar. Será que quando eu como carne eu me sinto bem? Quando eu como leite, eu me sinto bem. Quando eu faço uma dieta estritamente vegetariana, eu tô me sentindo mais disposta. Então, cada um não precisa estar naquela enquadrado nisso, né? Tem que experimentar. Sim, eu sou super. Eu acho super isso, sim. Muito que você falou isso, exatamente. É bem isso mesmo. Porque é isso, né? No fim, a gente tá vivendo. A gente não tá só se tratando, a gente tá vivendo. E a gente também tem que ter prazer, também tem que fazer sentido. Então, uma pessoa que é muito carnívora, que, enfim, ama carne, que precisa. Você vai falar pra ela, não, você tem que cortar a carne? Talvez não, entendeu? Tem outras formas de fazer isso, né? Pra mim funciona muito, pra mim me ajuda muito no meu intestino também, na minha inflamação. Então, eu sigo, né? Dessa forma. Mas é isso, um dia me deu uma vontade de comer uma picanha, eu como, entendeu? Não tenho esse problema. É isso. E assim, estamos quase finalizando, que já são quase 20 horas, já estamos há 55 minutos aqui na live. Só para finalizar, vou dar um resumo aqui do que a gente conversou hoje. Foram muitos assuntos, a live vai ficar salva no feed para quem quiser assistir depois. Se você quiser encaminhar essa live para alguém que você acha que essa pessoa vai se beneficiar com tudo que a gente conversou aqui, aperta no aviãozinho e manda essa live para a pessoa. E finalizando, né, assim, para a gente fechar com chave de ouro, falando sobre os suplementos. Como os suplementos, que são a cereja do bolo, depois que você modificou a sua dieta, conseguiu botar o exercício físico, gerenciar o estresse e o sono, os suplementos, eles fazem parte do paciente, fazem parte do tratamento do paciente que tem fibromialgia. Então, é importante vocês terem um médico, um farmacêutico, um nutricionista que entenda um pouco de suplementação, que possa fazer uma variação, né, importante das suas deficiências, que provavelmente, né, fibromialgia, Hashimoto, psoríase, tá tudo vinculado, gente. Tudo veio de uma coisa só. Então, se a gente consegue suplementar, dosar uma vitamina D, um selênio, um ferro, zinco, magnésio, vitamina B12, a gente também consegue dar estrutura para o paciente ter um pouquinho mais de energia, de disposição, de melhorar essa névoa mental. Eu sei que você também usa suplementos no seu dia a dia e eles fazem diferença positivamente, não faz? Fazem. Inclusive, eu sempre acompanho as suas postagens para ver, né, que tem alguma coisa nova que eu ainda não usei. Mas até perguntaram aqui dos suplementos, né? Eu uso já suplemento há bastante tempo. Eu vou intercalando, né? Tem períodos que eu uso, depois eu faço pausas. Mas coenzima Q10 é uma coisa que eu gosto muito. Magnésio, vitamina D, B12. Eu tive por muito tempo anemia também, né? Então, muitas vezes eu tive que fazer reposição até intravenosa, né? De ferro. Mas acho que, em princípio, esses que você falou mesmo, né? A coenzima para fadiga, né? Muito boa. Então, ela realmente é um recurso e também tem muita evidência científica na fadiga para a coenzima Q10. Então, a gente vai, né, experimentando também. Não adianta também fazer tudo, né? Como você falou, se passar ali numa consulta com você, você já vai fazer o panorama geral, já vai conseguir entender. Agora, muita gente acaba se automedicando, né, com esses suplementos. É sempre importante ter ali uma orientação de um profissional para fazer isso também de uma forma segura. Tanto, às vezes é um ajuste, né? Não precisa de tanto. Agora, assim, eu sou, para quem tá chegando aqui, não sei agora se tá vindo de você ou de mim, eu sou médica, eu tenho uma clínica aqui no Rio de Janeiro e eu faço toda essa parte de terapia endovenosa. Então, amanhã eu tô na clínica, amanhã é o meu dia de fazer a minha terapia endovenosa. Essa terapia endovenosa realmente já também me ajudou muito a recuperar minha saúde, né? Nossa, assim, eu, como paciente, só tenho relatos maravilhosos sobre esse tipo de tratamento. Amanhã é o meu dia. Eu tento sempre fazer uma manutenção uma vez por mês. Eu tenho a possibilidade de hoje ter a minha clínica, mas quando eu não tinha minha clínica, eu pagava pelo tratamento, tamanho era o benefício que ele trazia para mim. Então, às vezes, você nem precisa ficar tomando tanta coisa por via oral e pode fazer essa terapia por via endovenosa ou intramuscular com resultado muito eficiente. Então, assim, eu gosto muito. Legal isso. E, claro, tomar uma coenzima Q10 intramuscular no dia seguinte, mulher maravilha, né? Nossa, olha, eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz nem intramuscular nem endovenoso. Eu faço sempre via oral. Mas eu vou fazer, porque é melhor, né? O ferro eu sempre prefiro fazer endovenoso também, porque você já tem ali, né, a substância absorvida. Então, eu vou ficar com essa intenção aí pra esse ano. Eu tô no interior de São Paulo. Eu vim morar na roça. Mas aqui não vai ter endovenoso. Não, vai ser difícil. O dia que estiver aqui no Rio, vai ser um prazer te atender. Vou sim. Gente, tirem uma foto nossa, ó, tirem uma foto nossa bem bonita, posta nos stories, marca a gente pra gente poder repostar. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Livinha, muito obrigada mais uma vez. As suas lives são maravilhosas. O seu conhecimento é maravilhoso. Você fala com propriedade de quem vive, de quem estuda sobre a doença.
É muito bom ter você, tanto que os meus seguidores me mandaram direct pedindo para eu chamar você de novo para a live. Que E bom, que bom. se quiser se despedir e deixar aqui alguma mensagem para as pessoas. Sim, quero te agradecer por esse convite de novo, muito bom mesmo aqui falar com você. E a gente, né, tá olhando para o mesmo lugar aqui, no que a gente acredita de doença autoimune, de fibromialgia, de como tratar isso de uma forma integrativa, né? Porque essas síndromes todas, elas são todas envolvidas, né? Nosso sistema imunológico está envolvido, nosso sistema central, nosso sistema muscular. Então, a gente precisa ter esse cuidado integrativo, é muito bom, assim, fico feliz de ver médica, né, médicos que estão com essa visão também, porque ajuda muitos pacientes a melhorarem de verdade, né? Então, te agradeço essa oportunidade de falar aqui. E eu acho que para as pessoas que têm dor crônica, ou que têm alguma outra doença, tem alguma síndrome aí crônica, né, que não consegue controlar, que tenha essa paciência, que tenha essa persistência, e que, principalmente, aprenda a lidar com essas frustrações que vão ser naturais ao longo do processo, né? Que é isso que coloca muita gente para baixo. Então, assim, entender que, de fato, existem oscilações, vão ter altos e baixos, mas a gente está aqui para melhorar a cada dia. Então, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, também sem se exigir demais, né? Encontrar uma linha aí de equilíbrio para conseguir gerenciar, que é o principal para conseguir fazer todo o resto que precisa. É você estar assim centrada, né? Você tá bem ali com você, conseguindo se cuidar. Então, vai dar certo, tá? Eu tenho aqui no meu Instagram, tem um monte de coisa, um monte de conteúdo sobre fibromialgia, se vocês quiserem, né, conhecer e ouvir um pouquinho mais. E estamos aí para isso, para as dúvidas, para tudo. Obrigada, gente, pela presença. Gente, muito obrigada. Finalizei um mês de janeiro com essa live. Foi uma live por semana. Vou tirar uns diazinhos de recesso semana que vem. Mas pós-carnaval, a gente volta com mais lives e com mais assuntos interessantes para vocês. Muito obrigada mais uma vez, Livinha. Obrigada a vocês todos por estarem aqui. Encaminhem essa live e beijos em todos. Boa noite. Até amanhã. Tchau, gente.